paz do Senhor, irmãos. Nós louvamos e exaltamos o nome do Senhor por mais essa oportunidade que temos de meditar na palavra do Senhor, de poder nos aprofundar na palavra de Deus. Nós agradecemos a Deus, irmãos, por sua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem falado a nós, por tudo aquilo que o Senhor tem trazido a nós, pela vida do nosso pastor, tudo aquilo que o Senhor tem trazido de direção às nossas vidas. O Senhor tem direcionado as nossas vidas. Nós bendizemos e exaltamos o nome do Senhor por sua palavra. Nesta manhã, irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Nós partimos para a conclusão de tudo aquilo que nós estudamos durante essas aulas, essas 7 aulas, essa 8ª aula. Nós agradecemos a Deus, porque a palavra de Deus é vida para nós, irmãos. A palavra de Deus nos dá vida. O Senhor diz: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Nós agradecemos a Deus. E eu gostaria ainda de meditar, já concluindo a nossa aula, e relembrar com os irmãos alguns tópicos que nós estudamos, e trazer aquilo que o Senhor tem falado a nós pela sua palavra através dos estudos. Nós, em algumas das aulas, irmãos, em uma aula, nós fizemos uma pergunta que é a grande pergunta, né, da humanidade, dos homens: como poderá ou como pode o homem salvar-se a si mesmo? Essa é a grande pergunta da humanidade. O que posso fazer para ser salvo? O que posso fazer para alcançar a salvação? A grande verdade é que o homem não pode fazer absolutamente nada para alcançar a salvação. Foi isso que nós estudamos até aqui. Lá em Atos, capítulo 16, verso 30, Atos 16, 30, nós vemos, irmãos, aquela pergunta, né, que aquele carcereiro fez. Vamos ler um pouquinho antes, vamos ler a partir do 27 do capítulo 16 de Atos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. 29. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. No 30, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Essa foi a grande pergunta, né, desse carcereiro. Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Ainda nós vimos, irmãos, lá em Jó, os irmãos vão lembrar, lá em Jó, no capítulo 9 de Jó, verso 2, eu vou ler o 1 também, né? O 1 e 2. Então Jó respondeu e disse: na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Na Revista e Atualizada diz assim: na verdade sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Essa foi a pergunta que Jó fez. Como pode o homem ser considerado justo para com Deus? Ou como pode o homem, como está na revista, na versão internacional, diz assim: bem sei que isso é verdade, mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? O que nós vimos até aqui, irmãos,
é que não há possibilidade alguma de o homem ser considerado justo diante de Deus. Não há. Conforme estudamos até aqui, toda a raça humana foi afetada, herdando o pecado de Adão através da desobediência no Éden. Sendo Adão o cabeça da raça humana e sendo toda a humanidade gerada a partir dele, como está lá em Atos 17:26, e de um só fez toda a geração dos homens, todo homem possui em sua natureza esse estado pecaminoso ou estado de pecado. Os irmãos se lembram? É a tônica do nosso estudo que está lá em Romanos capítulo 5, versos 12 em diante, que por um homem entrou o pecado no mundo. Ou seja, por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim, a morte passou a todos os homens. Romanos 5,12. Já que o salário do pecado é a morte, conforme Romanos 6:23. Conforme Paulo afirma em Romanos 5,19, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. E nós aprendemos que esse muitos significa todos. Conforme Paulo afirma em Romanos 5,19, vamos pegar lá, irmãos? Romanos 5,19. Romanos 5,19 vai dizer assim: porque pela desobediência de um só homem, muitos, ou seja, todos, foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos, esse muitos são muitos mesmos, serão feitos justos. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos, ou seja, todos, foram feitos pecadores. E essa ofensa que nós lemos aqui condenou toda a humanidade. Aqui mesmo em Romanos 5,16. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Eu vou repetir. Essa ofensa condenou toda a humanidade. Eu vou ler então Romanos 5,16. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. O juízo veio através desse ato de desobediência de Adão, dessa ofensa, de uma só ofensa, para a condenação. Não foi assim, aliás, nós já lemos, né? A Bíblia afirma que todos pecaram, e encerra toda a humanidade debaixo desse estado pecaminoso. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 11:32, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Gálatas 3:22, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós aprendemos que todos os homens, toda a humanidade, todos pecaram. A Bíblia encerra
todos debaixo do pecado, debaixo dessa obediência, por conta dessa herança que todos os homens trazem pelo pecado de Adão. Então, nós vimos que não há possibilidade do homem justificar ou ser considerado justo diante de Deus por si só. A grande pergunta, como nós vimos, como pode o homem mortal ser considerado justo diante de Deus? E aqui nós vemos então, irmãos, que através desse pecado, do pecado de Adão, toda a humanidade está encerrada debaixo do pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um homem justo sobre a terra. Se a pergunta era, como pode o homem mortal, como disse Jó, ser considerado justo diante de Deus? A Bíblia então nos afirma que não há um homem justo sobre a terra. Vamos ver isso, irmãos, lá no livro de Salmos, no Salmo 14, Salmo de número 14. Olha só o que vai dizer a partir do versículo 1. Disseram os nécios no seu coração, não a Deus, têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde o céu para ver os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Olha, irmãos, o Senhor olhou desde os céus, no versículo 2, para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não há, irmãos. A Bíblia nos afirma que não há um homem justo por si mesmo diante de Deus. Como nós dissemos durante as aulas, por melhor que esse homem seja, considerado moralmente aos olhos humanos, por mais bondoso que seja, honesto, trabalhador, pai de família, a Bíblia fala que diante de Deus não há um justo sequer. Essa justiça, como nós aprendemos lá em Isaías, essa justiça é como trapo de imundícia diante de Deus. Ela não serve para nada em termos de justificação e de salvação. Salmo 143, irmãos. Salmo 143. Versículos 1 e 2. Ó Senhor, é um salmo de Davi. Olha o que Davi diz: ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. E não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Olha o que Davi está declarando: à tua vista, Senhor, não se achará justo nenhum vivente. Ele está dizendo que não há um homem que é considerado justo diante de Deus. Não há nenhuma possibilidade do homem salvar-se a si mesmo. Essa é uma grande verdade da doutrina bíblica, irmãos. Não há nenhuma possibilidade. Nenhuma. Não será pelas obras, não será pela bondade, não será pela justiça humana. Não há nenhuma possibilidade de um homem salvar-se a si mesmo. O amor de Deus, ao enviar seu Filho ao mundo por sua própria iniciativa, e a obediência de Cristo em cumprir
cabalmente toda a vontade e plano do Pai ao encarnar, ao se entregar para morrer por nossos pecados e ao vencer a morte, ressuscitando, nos mostra verdadeiramente que não há nada que o homem possa fazer para ser salvo. O que é maravilhoso, irmãos, nesse plano da salvação estabelecido na eternidade, estabelecido por Deus, por essa mente, transcendente, é que a iniciativa de salvar o homem partiu de Deus. Ela não partiu do próprio homem, ela partiu de Deus, essa iniciativa e o plano de Deus, conforme nós estudamos, irmãos, durante as aulas, dessa obediência de Cristo, do Filho, em encarnar-se, em tornar-se como um de nós, e sendo como um de nós, se humilhando, como fazendo-se como semelhante aos homens, tomando a forma de homem, irmãos, um Deus, tomando agora a forma humana e caminhando para a cruz, caminhando para morrer. Esse plano, irmãos, esse plano partiu de Deus, foi iniciativa do Senhor. Em Efésios 2:8, Efésios 2:8 deixa muito claro, irmãos, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Percebe? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que o homem pode fazer para ser salvo? Absolutamente nada. Absolutamente nada, porque pela graça é uma ação totalmente divina, é uma ação totalmente de Deus para o homem. O homem reconhecendo, e nós vamos ver isso, vamos ler aqui, o homem reconhecendo essa necessidade, reconhecendo que é um pecador, reconhecendo que precisa, ele então estende a sua mão e aceita essa salvação, aceita essa graça que lhe é oferecida. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O homem não alcança a salvação pelas obras. Vamos ler aqui, irmãos, o que eu escrevi a respeito disso. A partir do momento que esse homem, sem condição de salvar-se, sem méritos algum, aceita que suas debilidades e faltas não podem ser justificadas por ele mesmo, e se entrega a Cristo, que morreu para quitar a sua dívida, reconhecendo seus pecados, então tudo aquilo que Cristo já realizou se torna realidade na vida desse homem. Vem sobre esse homem a absolvição da condenação da morte eterna. O que nós vemos, irmãos? Cristo morreu há 2000 anos. Cristo morreu há 2000 anos. E quando hoje, em 2020, irmãos, um homem reconhece a sua condição, que ele não tem absolutamente nenhuma condição de salvar-se, que reconhece, como nós lemos, suas debilidades e faltas, que não podem ser justificadas por ele, e ele se entrega a Cristo, então aquela morte que ocorreu há 2000 anos atrás, se torna hoje
realidade na vida desse homem. Os irmãos entendem? Esse alcance e esse efeito através daquela obediência que Cristo se submeteu, irmãos, ao encarnar-se e ao caminhar para a cruz. Os irmãos entendem? Essa obediência, então, causa esse efeito na vida desse homem, que 2000 anos depois aceita essa graça, irmãos, que lhe é oferecida. A história humana ocorrendo na horizontal. Os irmãos vão se lembrar desse desenho, né? A história humana ocorrendo na horizontal se encontra com a história divina na vertical. Então, no ponto central desse cruzamento, irmãos, né? Naquele desenho da cruz, no ponto central deste cruzamento, do cruzamento dessas histórias, da história humana, da história do homem, irmãos, que os irmãos não se esqueçam, o encontro do homem com a história divina, com essa linha, irmãos, vertical, né? Vertical que desce do céu à terra, irmãos. Olha que maravilha! Esse encontro, os irmãos não percam de vista que Deus conhece o fim desde o princípio. Não há nada, irmãos, que está fora do conhecimento de Deus. Nada. O Senhor já sabia que em algum momento da minha história humana, irmãos, na horizontal, a história do Everton na horizontal, que aos 24 anos de idade, irmãos, se encontraria com essa história divina. Olha que maravilha, irmãos, e isso acontece com todos aqueles que o Senhor já sabe que em algum momento estará com a sua história sendo cruzada com a história divina, irmãos, no centro deste cruzamento das histórias. Os irmãos entendem? Acontece então no centro do cruzamento dessas histórias, a história divina, aliás, a história humana com a história divina, no centro, irmãos, no centro da cruz, acontece então a redenção, acontece o resgate, acontece lá naquele cruzamento, no centro, irmãos, acontece o pagamento. A cédula então que era contra nós foi cravada no centro daquele cruzamento, irmãos. A cédula que era contra nós foi cravada na cruz do Calvário. E na ressurreição de Cristo, a vitória sobre a morte. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Então nós estamos vendo aqui, como nós já dissemos, né, que estudamos com o nosso pastor Douglas, os efeitos retroativos, os efeitos ultrativos. Então, os efeitos da salvação retroativos, naquele momento histórico onde o Senhor Jesus Cristo foi então levado à cruz, se entregou à cruz, se entregou à morte. Naquele momento, os efeitos retroativos, os efeitos ultrativos, irmãos, os efeitos 2000 anos depois, ainda hoje, aquele que se entrega a essa salvação, aquele que se entrega a Cristo, aquele que é alcançado por esta graça e se entrega a ela. Então, o efeito daquela morte há 2000 anos atrás, ainda hoje, se faz realidade na vida desse homem, irmãos. Olha que maravilha! O Senhor morreu uma única vez
como diz lá o livro, o autor da carta aos Hebreus, uma única vez ele morreu. Ele não morreu duas vezes, ele morreu uma única vez, uma morte perfeita, um sacrifício perfeito, irmãos, que 2000 anos depois desse sacrifício perfeito, esses efeitos alcançam todos aqueles que são alcançados por essa graça e se entregam a ela. E na ressurreição de Cristo, então, porque a vitória, irmãos, como nós aprendemos com o nosso pastor ainda esses dias, a vitória de Cristo foi no momento que ele ressuscitou. Os irmãos se lembram? Há duas maneiras de vencer a morte. A primeira, não morrer. Não morrer. E a segunda, tornar a viver. Foi o que aconteceu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tornou a viver. Então, irmãos, como nós aprendemos com o nosso pastor, eu gostaria de ler 1 Coríntios 15. Vamos pegar lá, irmãos. 1 Coríntios 15, 54 e 55. 1 Coríntios 15, 54 e 55. Diz assim: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E a revista e atualizada, esses mesmos versículos, irmãos, diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, irmãos, louvado seja Deus, porque o nosso Senhor venceu a morte, e porque Ele venceu a morte, nele nós temos vida. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, irmãos, o ato de obediência de Cristo ao encarnar e se entregar na cruz do Calvário, justificou a muitos, todos quantos creem no seu nome, dando a esse homem, esse novo homem, agora alcançado por essa graça, uma nova consciência para viver, uma nova natureza, fazendo dele uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Vamos ler, irmãos. Nós já lemos, em algumas aulas, mas eu gostaria de ler hoje também 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Cristo é o cabeça dessa nova criatura, desse novo povo, desse novo homem. Cristo é o cabeça da sua igreja, que é composta de homens regenerados, novas criaturas, novo homem, um novo povo, que não estão mais agora ligados a Adão e condenados à morte. E nós vamos ver isso, irmãos. Então, o ato de obediência de Cristo ao encarnar e se entregar na cruz do Calvário justificou a muitos. Em Cristo nos tornamos justos, fomos justificados.
dando a esse homem agora, alcançado por essa graça, uma nova consciência para viver uma nova natureza. E aí, irmãos, eu gostaria ainda de compartilhar com os irmãos algo maravilhoso, o que acontece então, irmãos, com esse homem que foi alcançado por essa graça, esse homem então justificado, como ele é então considerado diante de Deus? Porque se em Adão, através de um ato, de uma ofensa, veio o juízo para a condenação, nós vimos então que toda a humanidade está condenada em Adão. Condenada. Agora, e em Cristo, irmãos? E em Cristo, o que acontece com essa condenação? Vamos ler em Romanos 8, versículo 1. Eu vou ler 1, 2, 3 e 4, e eu quero ler, irmãos, na revista e atualizada, que dá um melhor entendimento para esse texto. Romanos 8, 1, 2, 3 e 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, o que Paulo está afirmando aqui? Paulo está afirmando que agora, pois, em Cristo, nenhuma condenação há. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Não há mais nenhuma condenação para este homem. Nenhuma condenação. Ele está livre da condenação. Aquela condenação que estávamos ligados, sentenciados, porque estávamos ligados a Adão, agora em Cristo, nós estamos livres dessa condenação. Quer ver? Aqui ainda em Romanos, capítulo 8, lá no final, no 33, irmãos, 8:33, Paulo diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? No 34, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha, irmãos, que maravilha! Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Irmãos, louvado seja Deus, estamos em Cristo livres da condenação. Esse homem, alcançado pela graça, reconciliado com Deus, está agora livre da condenação. Foram absolvidos. Sobre esse homem, uma nova lei passa a reger a sua vida. Qual lei, irmãos? A lei do Espírito e vida. A lei do Espírito com um E maiúsculo, irmãos. Agora esse homem em Cristo, esse homem regenerado,
está debaixo de uma nova lei, dada pelo Espírito Santo, a lei do Espírito e vida, irmãos. Por isso que Paulo afirma que, olha só, no versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, na revista e corrigida, na revista e atualizada, te livrou da lei do pecado e da morte. Essa lei do Espírito e vida livrou o homem da lei que regia a sua vida. Esse novo homem não está mais debaixo da lei do pecado e da morte. Por que lei do pecado e da morte, irmãos? Porque ele estava ligado a essa herança de Adão. E qual era a herança de Adão? O pecado. E qual era, ou qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Os irmãos se lembram? Então, essa ofensa de Adão condenou toda a humanidade para a morte eterna. O salário do pecado é a morte, o pagamento do pecado é a morte. Então, Paulo está dizendo o seguinte, que agora em Cristo não há mais nenhuma condenação, esse homem foi livre da condenação. E, por outro lado, a lei do Espírito de vida te livrou dessa lei do Espírito, aliás, a lei do pecado e da morte. Como nós dissemos, irmãos, na aula passada, o Senhor transportou esse homem para um novo reino, para o reino do Filho do seu amor. O Senhor transportou, ele não está mais, esse homem não é mais regido por essa lei do pecado e da morte. Não é mais a lei, o sistema mundano que rege esse homem. Há sobre esse homem agora uma nova lei, a lei do Espírito de vida, irmãos. Louvado seja Deus. João, irmãos, o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 12 e 13. O Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos, eu vou ler um pouquinho antes. Eu vou ler o 11, tá bom? Versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Veja bem, o que o texto está nos dizendo, irmãos? Que todos quantos receberam o Filho, então, agora no Filho, o Filho, deu-nos poder de serem chamados, nós agora não somos mais criaturas,
nesse sentido, né? Nós somos criaturas, é óbvio, mas agora não temos mais esse distanciamento. O Senhor Jesus nos reconciliou e agora nós temos poder de sermos filhos de Deus. Então, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, por crerem no seu nome, o Senhor nos deu poder de sermos chamados seus filhos, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão. O que está dizendo aqui? Que não são todos os homens que têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos os homens são criaturas de Deus, mas não filhos. Essa é uma grande verdade que esse texto está nos mostrando. Eu vou repetir a leitura para ficar bem claro, irmãos. Mas a todos quantos o receberam. Recebeu quem? Todos quantos recebeu quem? O Filho. Esse texto está fazendo referência ao Verbo. Ali estava a luz, no 9, a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, no 10, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Os irmãos se lembram que nós lemos em Romanos capítulo 1, que através da criação, através daquilo que os teólogos chamam de revelação geral, toda a humanidade está indesculpável diante de Deus, porque pela criação Deus se manifestou, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, todos quantos agora creem no nome do Senhor Jesus, se entregam a Ele, deu a estes homens que se entregaram a Ele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então não são todos os homens que são filhos de Deus. Todos os homens são criaturas, mas não são filhos. Se tornam filhos de Deus aqueles que creem no seu nome, porque há então nesses poder para serem feitos filhos de Deus. Foram então reconciliados, foram resgatados, não estão mais sob condenação, como Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Nós concluímos, irmãos, então, o nosso estudo. Eu quero repetir esse último texto que eu escrevi. Esse homem, alcançado pela graça, reconciliado com Deus, está agora livre da condenação. Foram absolvidos. Sobre esse homem, uma nova lei passa a reger a sua vida, a lei do Espírito e vida, e não mais a lei do pecado e da morte, porque em Cristo se tornou uma nova criatura, um novo homem, nascendo de novo, como está lá em João. Vamos fazer essa última leitura, capítulo 3 de João. Eu encerro com esse texto, irmãos. João 3, isso mesmo, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus,
porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse novo nascimento, irmãos, que o Senhor está ensinando aqui, dizendo a Nicodemos, só é possível na sua morte e na sua ressurreição. Tanto que é a grande pergunta aqui que Nicodemos faz, né, no versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Essa foi a pergunta de Nicodemos, né? O Senhor fala para ele: Nicodemos, você não entendeu, você não entendeu. No 5, né? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, olha o Espírito aqui com um E maiúsculo, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, é-vos necessário nascer de novo. Esse novo nascimento maravilhoso, como eu disse, né? Aos 24 anos, eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Que bênção, irmãos, que é possível nascer de novo, irmãos. Nascer de novo, nascer da água e do Espírito, porque quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7, Jesus diz assim para Nicodemos: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. É-vos necessário nascer de novo. Louvado seja Deus que em Cristo há possibilidade de um novo nascimento. Só em Cristo há essa possibilidade de um homem nascer de novo. Por isso que Paulo diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, porque nasceram de novo, é um novo homem. E quem nasce de novo em Cristo, e próprio Paulo, né, na carta aos Romanos vai nos dizer isso, quem nasce de novo, veja bem, esse homem velho então morre, né, na morte, a semelhança da morte do Senhor Jesus. Por isso a figura do batismo, por isso então mergulha-se totalmente o homem, né? Ali no batismo não pode ficar um fiozinho de cabelo para fora, porque é totalmente a semelhança da morte do Senhor Jesus. Mergulha-se então esse homem, para que ao levantar-se das águas, ele se levante à semelhança da ressurreição de Cristo. Então o velho homem é sepultado ali naquele mergulho. É sepultado, né? Aquela morte, ocorre uma morte ali. Claro, irmãos, a salvação não ocorre ali. Ali é o testemunho público de alguém que aceitou a Cristo. Mas então ele mergulha. Há ali o sepultamento, há ali a morte daquele velho homem, que ao se levantar, se levanta então um novo homem, regido pela lei do Espírito de vida. Pela lei do Espírito de vida. Aquele homem então caminha com Cristo. Aquele homem, a cada dia, irmãos, a cada dia ele se assemelha, a cada dia ele caminha para essa vida em Cristo, não fazendo mais nenhuma referência àquele velho homem. Por isso, irmãos, que é muito comum, né? É muito comum nós ouvirmos, nós que não nascemos no Evangelho, irmãos, e em um dado momento da vida tivemos esse encontro,
nós ouvirmos: nossa, mas ele é outra pessoa, ele é outro homem, não se parece em mais nada, como ele mudou, como pode? Porque há poder em Cristo de se levantar então esse novo homem, irmãos, esse novo homem, essa nova criatura. Louvado seja Deus, irmãos. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Louvado seja Deus. O Senhor tem poder de tirar o homem condenado à morte eterna. Esse homem que vive para pecar, esse homem ligado a Adão, que peca porque nasceu em pecado. Deus então tira esse homem dessa condição e traz esse homem para uma outra condição, sendo regido por outra lei, a lei do Espírito de vida. E esse homem então se torna uma nova criatura, irmãos. Louvado seja Deus. Eu quero dizer, irmãos, que todo homem, aquele que nasce no Evangelho e aquele que não nasceu no Evangelho, todo o homem é necessário, só é possível para esse homem ser considerado justo diante de Deus em Cristo. Em Cristo. Toda a humanidade, irmãos, só é considerada justa diante de Deus, pode ser justificado diante de Deus em Cristo. Sem dúvida nenhuma, irmãos, que aqueles que nascem no Evangelho já nascem debaixo de uma promessa, sem dúvida nenhuma, irmãos, mas por isso também são batizados, percebe? Porque é necessário então, em um dado momento da vida, publicamente declarar que aceitaram o Senhor Jesus e declaram então diante dos homens que querem viver uma vida com Cristo. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor seja exaltado, que esses estudos sirvam para única e exclusivamente edificar a nossa vida, irmãos. Edificar, nos fortalecer, reconhecer essa salvação, nos fazer olhar cada dia mais, irmãos, para essa tão grande salvação. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Nós vamos orar a Deus. Senhor, nós te exaltamos, nós te bendizemos e exaltamos o teu nome. Somos gratos a ti por esta tão grande salvação. Somos gratos a ti por teu amor, Senhor. Somos gratos a ti, Senhor, por esta graça que nos alcançou. A tua graça nos alcançou. Senhor, nós bendizemos o teu nome, não temos méritos algum. Senhor, não fizemos nada, Senhor, para alcançar essa graça, nada, Senhor, para alcançar essa salvação. A tua graça nos alcançou. Senhor, e nós reconhecemos, Senhor, e nós te damos graças, Pai. Nós bendizemos e exaltamos o teu nome. E queremos, Senhor, pedir a ti, nos fortaleça, Pai, para, Senhor, operar a nossa salvação com tremor e temor, como diz a tua palavra. Senhor, nós queremos a cada dia subir um degrau perante ti. Senhor, de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória, Senhor, como ouvimos, Senhor, pela boca do nosso apóstolo, Senhor. De fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. Que possamos, Senhor, a cada dia, Senhor, estar aos teus pés, para sermos cheios deste poder, cheios dessa graça, para viver diante de ti. Ajuda-nos, Senhor. Nós repreendemos todo mal, repreendemos tudo aquilo que não provém de ti, repreendemos toda obra maligna no nome de Jesus, Pai.
Assim, Senhor, fica conosco neste dia, nos abençoa, fala aos nossos corações à noite, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, nós somos gratos, mais uma vez te agradecemos pela vida do nosso pastor, Senhor, por toda a direção vinda a Ti através da vida do Teu servo, por Tua palavra na boca do Teu servo. Alcança os nossos irmãos em Cristo, alcança a nossa igreja, Pai, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos, agradecidos a Ti, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e o Senhor nos guarde, irmãos. Que tenhamos um dia abençoado. Deus abençoe. A paz do Senhor a todos.